Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e esse é mais um vídeo do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando com o equilíbrio ácido-base, hoje eu vou começar a falar com vocês de curvas de titulação, hoje de ácido forte com base forte, ou seja, eu estou titulando um ácido forte com uma base forte. Também falar um pouco sobre indicadores e a escolha do indicador. Tudo bem? Mas antes de continuar, pessoal, já se inscreva no canal se não for inscrito ainda, deixe um like no vídeo para não esquecer depois e também ative o sininho das notificações para receber futuros envios. Siga também o canal na rede social Facebook, Blue Sky, Instagram e Threads, lembrando que eu sou mais ativo no Instagram, que é o modo da gente conversar também. Agora sim, vamos para a aula. Pessoal, o que é titulação? É uma técnica analítica para fazer determinações, né, fazer análises através de volumes. Pessoal, vamos deixar claro aqui, diferença entre análise e determinação. Eu analiso uma amostra, eu determino um analito. Por exemplo, quero saber o teor de ácido acético no vinagre. Então eu vou analisar o vinagre para determinar a concentração de ácido acético, entenderam? Então vamos começar a entender a diferença entre analito e amostra, entre determinação e análise. É o termo que a gente usa. Para isso, pessoal, preciso utilizar reações bem rápidas e com estequiometria bem conhecida, porque eu vou usar a relação estequiométrica para fazer os cálculos posteriores. E eu vou ter que determinar também uma mudança das características do titulado, ou seja, o que eu estou determinando, o que eu estou analisando. Precisa acontecer alguma coisa para saber o momento que eu estou parando a minha titulação. Tudo bem? Bom, para fazer titulação, pessoal, precisamos de uma vidraria chamada bureta, que é essa aqui que eu estou representando aqui. Desculpa, não achei uma imagem melhor. Ela tem uma torneira, que está aqui, né? E o Erlenmeyer. Então, pessoal, a bureta tem uma graduação, que ela pode variar de 5 até 100 mililitros, pelo menos as que eu vi até hoje nos meus 25 anos de química. Tudo bem? A menor é de 25, de 5 no caso, e a maior é de 100. Eu nunca usei de 5, já usei de 10 e principalmente de 25. A de 100 eu usava para um método muito específico, aí, mas não vale a pena. E a divisão, ou seja, a diferença entre os volumes da graduação podia variar de 0,050 até 0,10 mililitros. Lembrando, pessoal, a bureta você sempre determina o volume com duas casas: o risco e a incerteza. Tudo bem? Então, sempre apresenta volume de titulação com duas casas decimais. Então, vou abrir essa torneira. Tem a técnica certa de abrir a torneira, pessoal. Sempre usar a mão contrária da escrita. Então, se você é igual eu, que é destro, tá, a imagem está espelhada aqui da câmera. Eu sou destro, eu escrevo com a mão direita. Então, eu uso a mão esquerda para abrir a torneira. Por quê? Se a gente usar a mão direita, pode acabar forçando a torneira para o lado, esse lado aqui, no caso, né? Deixa eu pegar o pointer. Esse lado aqui. Isso pode tirar a torneira do lugar. Dessa forma, eu vou sempre deixar a torneira com uma pressão para o lado contrário, ela permanece mais fixa. E com a mão direita eu agito o Erlenmeyer, tá? Hoje, pessoal, eu nem consigo fazer com as mãos, né? Tipo, abrir a bureta com a mão direita e agitar com a mão esquerda. Já estou tão acostumado, eu falei mais de 25 anos de química, eu não consigo fazer de outra forma. Então eu vou gotejando o meu titulante, no caso, que está na bureta, e vou agitando até ver uma mudança da cor da solução que indica o ponto final da análise, da determinação. Para isso, a gente precisa de indicadores. Os indicadores, pessoal, são ácidos ou bases muito fracas, no caso, reações ácido-base, tá, pessoal? As outras titulações vão ter outros tipos de indicadores. Elas vão ter uma cor diferente da forma dissociada e não dissociada, ou seja, quando é um ácido muito fraco, eu estou titulando um ácido, o indicador é um ácido muito fraco. Então, quando eu consumir toda a minha amostra de ácido, o excesso da base vai causar uma dissociação do indicador que vai mudar a cor dele. Tudo bem? E se for uma titulação de uma base
Com o ácido é a mesma ideia. Eu vou consumir todo o OH-, um primeiro excesso de H+, provavelmente eu vou fazer no caso aí, uma protonação em alguma molécula, né, que vai ter cores diferentes, tá? E a cor tem que ser bem diferenciada, tá? Ah, virou de amarelo claro para amarelo escuro, ou de um rosa bem claro para um tom mais roxo, assim, não muito diferente. Então, essa mudança de cor tem que ser muito diferenciada, tá, pessoal? Uma cor muito próxima, às vezes é difícil você enxergar. Aqui, pessoal, alguns exemplos de indicadores e a faixa de pH que eles viram. Ah, mas como assim faixa de pH? Por ser ácidos ou bases muito fracas, eles começam a ter o equilíbrio nessa faixa de pH, ou seja, a fenolftaleína, que é o indicador que a gente mais usa, em pH 8 ele começa a perder um próton e até pH 10 ele perde totalmente esse próton. Então nessa faixa eu vou ter espécies protonadas e desprotonadas. Tudo bem? Essa é a ideia da faixa de viragem. Uma viragem de indicador incolor para rosa. Um outro que a gente usa também é o vermelho de metila. Ele vai virar de vermelho para amarelo. O verde monocresol, que é o que eu também uso bastante, ele vai de amarelo para azul, numa faixa de 3,8 até 5,4. Daí tem a laranja de metila, vermelho do Congo. O azul timol, pessoal, tem duas faixas de viragem. Agora tem o púrpura de monocresol, também vira aqui de amarelo para púrpura. Apesar de ser uma cor bem fácil de notar a diferença, eu nunca utilizei, pessoal, vou ser bem sincero. Eu utilizo esses três aqui, e o azul timol eu uso para uma única preparo que chama um indicador misto de Yamada. Ele tem uma ampla faixa de cores para cada pH distinto. Tudo bem, pessoal? Quem quiser saber um pouco mais do Yamada, eu vou deixar um card aqui na descrição. Agora, pessoal, a curva de titulação, tá? Como é que se faz? É uma função do pH da solução pelo volume de titulante adicionado. Tudo bem? pH porque é ácido base, pessoal. A gente vai calcular em outros equilíbrios também curva de titulação por outras propriedades do titulante. Desculpa, do titulado. E a gente pode calcular, a gente pode estimar como vai ser para ajudar a fazer algumas previsões. Agora, pessoal, vai ser o titulado um ácido forte e o titulante uma base forte. Então, nunca vai ter um titulante fraco, tá, pessoal? Então, nunca tem uma base fraca ou um ácido fraco como titulante, sempre uma base ou um ácido forte. O exemplo, pessoal, que eu vou fazer para vocês é com ácido clorídrico, a 0,1 mol por litro, e um volume de alíquota de 15 ml, titulando com NaOH. Isso aqui é sempre o exemplo padrão, tá? Ácido clorídrico e hidróxido de sódio. Como ficaria a curva de titulação de pH versus volume? Para fazer uma curva de titulação, pessoal, tem alguns passos. Inicialmente, o pH inicial. Então, para calcular o pH inicial, lembra que é um ácido forte, então a concentração de H+, vai ser igual à concentração do ácido, que é igual a 0,1. Vou pôr todos os zeros aqui para o espaço, tá, pessoal? Então, nesse caso, o pH é igual a 1, tá? Porque menos log de 0,1 é 1. Certo, pessoal? Agora a gente precisa saber o volume de equivalência ou volume de inflexão, ou seja, quando a concentração de ácido vai ser exatamente a concentração de base. Para fazer isso, pessoal, vou mudar de cor aqui, a gente vai sempre ter que o número de mols de H+ é igual ao número de mols de OH-. Certo, pessoal? O número de mols de H+ é o número de mols de HCl, que vai ser a concentração do HCl vezes o volume de alíquota, ou volume inicial também. E o número de mol de NaOH vai ser a concentração do NaOH
vezes o volume adicionado. Bom, a concentração de ácido clorídrico é 0,1, o volume é 15 ml. A concentração de OH, de NaOH também é 0,1. Eu quero saber qual vai ser o volume final. Nesse caso, a conta é fácil, né? O volume vai ser de também 15 mililitros. Tudo bem? Então, nesse ponto, nesse volume aqui, eu vou ter a concentração de H+ e OH- igual. Agora, pessoal, vou fazer uma tabelinha, tá? Com os volumes adicionados até antes do ponto de equivalência e pH. Tudo bem? Então, pus alguns valores aqui, pessoal. O importante é na região próxima ao ponto de equivalência ter mais pontos. Então, o ideal é você ir com os pontos mais próximos. Então, aqui eu pus alguns pontos aleatórios. Na verdade, eu nunca calculo na mão isso, pessoal. Vou pegar os valores que eu já calculei antes, tá? Para colocar aqui. A gente vai ver no Excel como fazer na sequência. Daí eu posso pôr o intervalo que eu quiser. Mas é importante ter bastante pontos aqui. Eu meio mililitro antes, meio mililitro depois, perdão, do ponto de equivalência, eu vou de 0,10 a 0,10 mililitros, tá? Bom, então lembrando, eu tenho o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio totalmente dissociados. O que vai reagir na verdade é aqui o H+ com o OH-, né? Essa é a reação verdadeira. Então, eu vou adicionando lentamente isso, eu vou consumindo isso. Então, a concentração de H+, agora que fica em excesso, eu vou determinar, na verdade, pelo número de mol que sobra de H+, no caso, vezes o volume total, que é o volume de alíquota mais o adicionado. E o que vai sobrar de H+, né, vai ser exatamente igual ao volume, à quantidade de mol inicial de ácido clorídrico menos a quantidade de NaOH, de mol de NaOH adicionado. Então, eu posso converter assim. A concentração de H+ em excesso é igual à concentração do ácido clorídrico vezes o volume inicial, ou de alíquota, menos a concentração de NaOH vezes o volume adicionado, né, ou seja, número de mol, dividido pelo volume total adicionado, que é o inicial mais o adicionado, tá? Então, pessoal, dessa forma aqui eu vou calcular. Notem de novo. Ah, mas aqui tem. Você fala em mol por litro, mas aqui é em mililitro, aqui é em mililitro. Mas aqui também vai estar em mililitro, pessoal. No fim, as grandezas vão se equivaler. Eu teria que dividir por 1000 aqui e 1000 aqui. Então, no fim, ficaria a mesma porção. Ficaria dividir por 1000 em cima, dividir por 1000 embaixo. Na propriedade de fração, eu posso anular esses dois valores, cancelar um com o outro, tá? Então, dessa forma, vou fazer o cálculo apenas para meio mililitro. Ficaria dessa forma aqui. Então, lembrando, né, de novo, que pH, sempre, pessoal, não podemos esquecer que o pH é igual, pH igual menos log de H+. Certo? Então, pessoal, calculando para todos esses valores, eu preencho minha tabela. Dessa forma aqui. Certo, pessoal? De novo, eu não vou calculando um por um aqui, porque é a mesma conta sempre, e raramente a gente vai fazer isso na mão. Futuramente, assim, na sequência aqui, eu vou fazer já no Excel. Agora, pessoal, como fica o pH no ponto de equivalência? No ponto de equivalência, pessoal, vou mudar de cor de novo, vai. Eu vou ter exatamente isso daqui. O número de mols de H+ vai ser igual ao número de mols de OH-. Isso vai dizer que a concentração de H+ é igual à concentração de OH-. E qual constante eu correlaciono essas duas concentrações aqui? O Kw. Então, Kw é a concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Como elas são iguais,
eu posso falar que é h mais ao quadrado. Nesse caso aqui, tá? Então, a concentração de h mais vai ser igual a raiz de 10 a menos 14, que é igual a 10 elevado a menos 7. Então, o pH, que é menos log de h+, vai dar 7. Certo, pessoal? Então, quando eu tenho um ácido forte titulado por uma base forte, no ponto de equivalência, o pH é igual a 7. Agora, pessoal, como fica após o ponto de equivalência? Bom, após o ponto de equivalência, na verdade eu vou ter o NaOH apenas em excesso, então eu vou ter o pH sendo controlado pelo excesso de OH-. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui vai ditar o pH agora para a gente. Mesmo raciocínio, pessoal, a concentração de OH- em excesso vai ser igual ao número de mols em excesso de OH- dividido pelo volume total. Agora vai ser igual ao número de mols do NaOH adicionado, total, menos que vai reagir com o ácido clorídrico, né? o H+. Então, eu vou chegar nessa expressão, que é agora o inverso, como eu falei já da situação anterior, dividido pelo volume total. E para achar o H+, de novo vou usar o kW, então eu vou sempre precisar depois calcular o H+, dividindo a concentração do OH que eu achei, o H-, por 10 menos 14. 10 menos 14 menos OH- é igual a H+. Tudo bem? Então, continuo fazendo os cálculos aqui para cada volume adicionado. Tudo bem, pessoal? Agora, como eu falei, a gente vai ver como fica no Excel essa curva, tá? Agora, pessoal, vou ensinar vocês a fazer a planilha desde o zero no Excel. Normalmente, pessoal, a não sei que você está fazendo a prova, né? Para calcular a curva de titulação, a gente normalmente usa o Excel. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como fazer isso aqui. Bom, eu gosto de fazer desse jeito, pessoal. Primeira concentração, no caso do HCl. Então, deixo, por exemplo, na coluna, na janela A1. E na célula A2, eu coloco o volume inicial. Então, aqui é 0,1. O Excel não entende. Vamos arrumar, então, aqui. E o... Eu vou deixar aqui, por exemplo, a concentração do NaOH. Daí no E1. Certo? E eu vou deixar também já aqui o kW, a gente vai precisar dele em alguns momentos. Para fazer 1 vezes 10 a menos 14 no Excel, você põe o 1 e de menos 14. Tá? Então ele já entende que isso aqui significa 10 a menos 14. Tá? Então vamos colocar aqui o volume adicionado em mililitros, né? Mililitros. Agora a gente coloca a concentração de H+. H+. Já vou deixar uma coluna para o H-, a gente já sabe que é importante isso daqui, né? Concentração de OH- e o pH. Tudo bem, pessoal? Eu já posso colocar aqui o pH, põe assim, igual menos log 10 de, no caso, a coluna B. Certo, pessoal? Vai dar para esse valor aqui, né? Porque não tem nenhum número aqui. Não existe log de zero. Reconhece que é zero, então é assim que ele faz. Bom, agora começa sempre com 0. E você pode pôr o intervalo que você quiser, tá, pessoal? A gente já viu que o ponto de viragem vai ser em 15 mililitros, né? O ponto de equivalência. Então, eu vou começar. Eu vou de meio em meio. Você pode pôr o intervalo que você quiser, tá, pessoal? Porque você vai clicar e arrastar a fórmula. Até o 14,5.
A partir do 14,5, pessoal, eu vou colocar de 0,1 em 0,1, tá? Até o 15,5. Porque quanto mais pontos tiver na região próxima ao ponto de inflexão, melhor. Eu volto 16, 16,5. Só clicar e arrastar até 25, que é o volume máximo da bureta que eu estou usando aqui, supostamente. Tá? Aqui também, pessoal, já posso clicar e arrastar até o 25. Então, aqui, pessoal, a concentração é direto igual a B1. Tudo bem, pessoal? Então, começa com pH1. Agora, pessoal, como a gente vai fazer? Lembra? É o número de mols de HCl que sobrou, de ácido que sobrou, de H+, que sobrou, que é igual à quantidade inicial do número de mol de HCl menos o que foi adicionado de NaOH. Certo? Então, volume é número de mol inicial de ácido clorídrico. É a concentração vezes o volume. Menos a concentração do NaOH vezes o volume adicionado. Agora, tudo isso dividido pelo volume total, que vai ser exatamente igual. Vou colocar parênteses sempre, pessoal, porque o Excel às vezes tem dificuldade de entender. O volume de alíquota mais o volume adicionado. É bom colocar bastante parênteses, pessoal, para o Excel entender. Certo? Agora a gente vai clicar e arrastar. Mas se eu clicar e arrastar, ele vai começar... Quer ver? Eu vou dar um Enter aqui. Eu vou clicar e arrastar. Olha o que vai acontecer. Vai começar a dar erro. Por quê? Ele já mudou. Tá vendo que ele deslocou os valores? Não é isso que eu quero, tá? Eu preciso falar para o Excel que o valor sempre tem que ser de B1. Aqui B2 e aqui E1. Os outros podem variar. Para fixar o valor, eu uso o símbolo de cifrão. Então o Excel agora vai entender que eu não pode mais mexer na fórmula o B1. A mesma coisa o B2 e a mesma coisa o E1. Então, na hora que eu clicar e arrastar, o Excel vai entender. O único que vai mudar aqui é o A7. Então, esse é variável na questão aqui. Então, eu vou arrastando até o 14,9. E pode ver, pessoal, que ele manteve aqui, ó, ele só alterou a coluna A, tudo bem? O resto ele manteve fixo. Bom, a gente viu agora, pessoal, que é um ácido forte, uma base forte. Eu tenho número igual de mols de OH- e H+, nesse 15 ml. Então eu tenho só o pH devido à dissociação da água, a autolise da água. Então, a gente sabe que isso aqui vai ser igual a raiz de kW. A gente já viu isso, não veio, eu vou deixar aqui no card o link para o vídeo de hidrólise da água. pH 7. A partir de agora, pessoal, vai começar a valer o OH-, vai ter excesso de OH-, ele que vai ditar o pH, né? O excesso de OH-. Então agora eu vou inverter a fórmula. Como eu tenho mais OH-, vai, de novo, é o total adicionado menos o que tinha inicialmente de ácido, que vai dar o excesso de OH-. Então, vai ser igual a concentração de NaOH vezes o volume adicionado, tá? Sempre por parênteses, tá? Menos o que tinha inicialmente de ácido, né? Então, concentração vezes volume, dividido novamente pelo volume total, lembrando de pôr parênteses, tá, pessoal, para que só entender que tudo isso aqui é o
numerador, e o denominador vai ser igual ao, vou voltar lá, A41, 41 mais o B2, tá? Para não ficar voltando lá embaixo. Tudo bem, pessoal? O que vai ser fixo aqui? De novo, a concentração do NaOH que está em E1, então cifrão, o volume de NaOH vai ser variável, o B1 continua constante, então cifrão, e o B2 também. Certo, pessoal? Então, isso aqui vai determinar agora o excesso de OH-. Só quero saber o H+. Como eu vou saber o H+, vai ser igual ao KW dividido pelo C41, que é o OH-. O KW vai estar sempre em E2, então para fixar, cifrão. Tudo bem, pessoal? Daí é só clicar e arrastar de novo. Então, temos agora a curva de titulação, né, de um ácido forte com uma base forte. Vamos deixar eu pegar com duas casas aqui, bonitinho. Pronto, pH com duas casas. Deixa eu também o volume com duas casas, que é o correto, né? Deixar também a concentração com duas casas aqui, com 4 casas no caso. Beleza, pessoal. Isso aqui é questão de estética, tá? Agora, se eu quiser já fazer a curva aqui no Excel, eu vou selecionar os volumes e segurando o Ctrl, eu vou clicar e arrastar na coluna do pH. Tudo bem? Daí eu venho aqui em inserir. O gráfico tem que ser esse daqui de dispersão XY, tá? Não pode ser esse de linha, às vezes dá certo, às vezes dá errado, depende da versão do Excel. Então clica aqui e dispersão com linha só, se pode ser com pontos também, pessoal. Esses daqui não, eu nem aceito, deixa com ponto. Então, pessoal, pode ver que aqui ficou certinho o pH 7 bem no meio da curva, né? O salto é bem intenso. É característico de uma situação de ácido forte com base forte, esse salto ser bem intenso aqui, tá, pessoal? Então, se você quiser fazer no Origin, eu vou deixar também aqui no card, tá? Um vídeo que eu já fiz como fazer curvas no Origin, tá? Só plotar. Eu particularmente não gosto da estética do gráfico que o Excel fornece, mas se você não tiver o Origin, pode usar o Excel também, é uma opção. Tudo bem, pessoal? Agora, pessoal, essa aqui é a curva de titulação novamente. Essa aqui eu fiz no Orange agora, tá? No Excel, por isso eu acho que ela fica um pouco mais apresentável, dá para trabalhar um pouquinho melhor com ela, tá? Então, novamente, pessoal, temos aqui um salto bem intenso de pH, porque é um ácido forte com uma base forte. Agora, pessoal, a gente precisa entender como faz a escolha do indicador. Vamos colocar aqui nas faixas. O vermelho emetila vira mais ou menos nessa região aqui. Então, ele vai estar vermelho. Quando chegar mais ou menos aqui, ele vai passar para amarelo. Quando a mudança de cor ocorre bem no salto de pH, é um indicador adequado para titulação. Tudo bem, pessoal? Agora o verde bromocresol. Também o verde bromocresol, pessoal, ele vai passar nesse caso de amarelo para azul, né? Então, meio ácido ele vai estar amarelado. Chegou no salto, a hora que o primeiro excesso de OH- já vai ficar azul. Então, também seria um indicador adequado para essa situação. E a fenolftaleína está um pouco mais para cima, né? Ela vira um pH mais alcalino, mas também a faixa de mudança de pH está compreendida no salto de pH da curva de titulação. Então, também é um indicador adequado para essa determinação. Na próxima aula, pessoal, a gente vai ver o ácido fraco, né? No caso, o ácido acético, vocês vão ver que vai mudar bastante. Tudo bem, pessoal? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal, espero que tenham gostado.
Pessoal, chegou até aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe um like no vídeo, isso é muito importante para ajudar o canal a continuar crescendo. Siga o canal na rede social, Facebook, Instagram, Blue Sky e Threads. Lembrando, eu sou mais ativo no Instagram. Dúvidas, pessoal, podem ser ou deixadas aqui nos comentários, eles estão abertos para isso, ou através da rede social, ou também através do e-mail que é semduvidas@gmail.com. Quem quiser e puder colaborar com o canal, o botão Valor Demais já está ativo, ou vocês podem doar valores a partir de R$2 e o seu comentário fica em destaque. Tudo por hoje, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau.